Bom dia, pessoal, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou com uma nova semana e nesta nova semana que possamos ser suas testemunhas do nosso Senhor aqui nesta terra, pregando a tua santa palavra onde quer que nós estejamos. Eu estou aqui juntamente com meu avô e Jesus Cristo, né? Pois ele diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dele, que ele estaria conosco. Então, nós cremos que ele está aqui. Amém? Eu agradeço a Deus pelas oportunidades, né, que ele tem nos concedido e confio no Senhor, porque ele diz que aquele que confessa a Cristo como seu Salvador, ainda que morra, viverá. E eu tô, como já disse antes, estou fazendo o ano bíblico, né? E hoje terminei de ler o livro de Daniel, um livro abençoador, porque nos fala de um homem que foi um exemplo para todos nós, de um homem que foi fiel ao Senhor em tempos difíceis, porque ele viu o seu país, né, o país de Judá ser tomado, e ele viu ele junto com o povo de Judá foi levado cativo para a Babilônia. E ali na Babilônia, ele, como era da linhagem real, ele foi escolhido para ser instruído em todos os conhecimentos daquele reino, né, para poder servir ao rei. E ali de cara ele já teve uma, uma dificuldade, porque ali era um povo pagão, que comia todo tipo de animal, todo tipo de alimento, que se enchia de embriaguez. Mas Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. E porque ele colocou esse desejo no seu coração, o Senhor o abençoou. E o chefe ali, que cuidava da alimentação deles, ele, ele não, ele aceitou que Daniel não se contaminasse com as iguarias diante de uma prova, né? Que se ele não, ele temia o seu rei, né? Mas Daniel temia o seu Deus, né? Ele não temia rei nenhum, mas ele temia a Deus. E por conta dessa vontade de obedecer, porque a fé sem obras é morta, Daniel, ele propõe no seu coração de não se contaminar com alimentos impuros, né, dos quais está escrito lá em Levítico, capítulo 11, que o que nós podemos, entre os animais que caminham sobre a terra, que estão nos rios e nos mares, nas aves do céu e tal. Então, ali no livro de Levítico, capítulo 11, está escrito todas essas regras que o Senhor nos deu para o nosso próprio bem, pois tudo que Deus fez é bom para nós. E se nós confiamos no Senhor, nós o obedecemos, assim como Daniel obedeceu a Deus. Foi provado pelo Senhor naquele povo ali e foi bênção no meio de um povo estranho, né? Então Daniel, ele não se contaminou, e ao longo do teste ali que foi colocado para ele, ao fim de alguns dias, Daniel e seus amigos, né, Azarias, Misael e Ananias, eles se acharam mais fortes e saudáveis do que todos os outros que comiam das iguarias do rei. Para você ver o que é que Deus faz nas nossas vidas quando nós temos o desejo no nosso coração de obedecê-lo. Ele supre todas
as nossas necessidades, certo? Então ali já foi uma prova que Daniel teve que passar. A segunda prova que esses homens tementes ao Senhor Deus, conforme está relatado aqui no livro de Daniel, foi que Nabucodonosor, rei da Babilônia, primeiro, o rei teve um sonho do qual nem ele se lembrava, mas que muitos o perturbou. Aí ele queria a interpretação daquele sonho que ele nem lembrava o que ele tinha sonhado. E quando ele chama os seus sábios, os seus adivinhos, os seus encantadores, ele chama todos esses homens e nenhum dava conta de revelar o que ele havia sonhado, pois é de fato impossível para nós, homens, revelar tal coisa. É impossível. Mas Daniel, um homem que andava segundo a vontade de Deus, cujo Espírito de Deus habitava nele, foi trazido ali na presença do rei. E Deus deu a Daniel a revelação de algo que só ele poderia revelar. E revela para nós, quando nós temos um coração disposto a obedecer. Porque Deus não revela nada, irmãos, a quem não o obedece. Até as nossas orações se tornam abomináveis para Deus quando nós não obedecemos os seus mandamentos. Então, para você que se ilude aí achando que Deus é com todos aqueles que o servem de qualquer jeito, eu te digo que não. Deus, ele é misericordioso, sim. Ele conhece os nossos corações. Ele não leva em conta o tempo da ignorância. Mas não se engane com o nosso Deus, pois ele é um Deus justo e fiel para com aqueles que lhe obedecem, com aqueles que fazem a sua vontade. Então Daniel revela aquele sonho para que Nabucodonosor, rei da Babilônia, entendesse que ele era usado por Deus, que todo o poder que ele tinha foi Deus quem o deu, mas ele não o reconheceu e fez uma estátua grandiosa toda de ouro. Naquele tempo era uma das grandes maravilhas do mundo, né? E ele ordenou, fez um decreto para que quando soasse a trombeta e os instrumentos fossem tocados ali, todo o povo era para se prostrar diante daquela imagem, feita por mãos humanas, de ouro, de prata, e isto aí vai de encontro com a lei do nosso Deus, né? Aquele grande rei poderoso naquele tempo, Nabucodonosor da Babilônia, fez essa imagem e fez um decreto para que todos se prostrassem diante da imagem. Naqueles dias Daniel não estava por ali, pois a palavra não o menciona, mas Azarias, Misael e Ananias estavam ali. E quando obrigados a se prostrarem diante daquela imagem, eles não se prostraram. Não se prostraram, porque eles eram fiéis à lei do nosso Deus. E no segundo mandamento da lei de Deus está escrito: não farás para ti imagem de escultura de espécie alguma, não preste culto a elas. Não preste culto a elas. E Deus continua dizendo: pois eu sou o Deus zeloso, que que amaldiçoo até 4 gerações daqueles que me desobedecem, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me obedecem, que guardam os meus mandamentos. E essa palavra, irmãos, está lá em Êxodo, capítulo 20, verso 3 até o 17. Está ali os 10 mandamentos da lei de Deus. E estes servos do Senhor eram obedientes à palavra de Deus. E eles não se prostraram, mesmo sabendo que o castigo para aquele que desobedece à ordem do rei
era a fornalha de fogo ardente. Esses homens não se prostraram e foram levados à presença do rei. E ali na presença do rei, eles mais uma vez eles foram provados. E mesmo sabendo que eles iriam morrer, eles optaram por obedecer à lei do nosso Deus e soberano Pai. E ali Nabucodonosor se irou grandemente, porque ele sentiu-se desrespeitado, ele que se achava um homem forte, imponente e poderoso. Mas essa passagem nos chama a ver que é mais importante obedecermos a Deus do que aos homens. Por isso nós damos créditos à palavra do Senhor e obedecemos às leis dos homens, sim, porque são leis civis e nós, como servos do Senhor, temos que ser exemplo. Mas se a lei dos homens for imposta a nós, servos do Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, essas leis baterem de frente com a lei de Deus, ainda que nós morramos, irmãos, mas nos compete obedecer ao nosso Deus, porque dele é o poder, a honra e a glória para sempre. E ainda que nós morramos por amor a ele, um dia nós sabemos que nós iremos ressuscitar. Uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros para a morte eterna. Só há dois caminhos, irmãos, um de vida e um de morte. Obedecer a Deus é um caminho de vida. Fazer do jeito que quer é um caminho de morte. Fica essa palavra aí. Então, aqueles homens fiéis às leis do nosso Deus, eles obedeceram a Deus. E eles foram fiéis à aliança de Deus, que é guardar os seus mandamentos. Irmãos, então a história se segue. Tudo isso, irmãos, aconteceu para a honra e glória de Deus, pois Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram Ananias, Misael e Azarias, eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. A palavra diz que os homens que o levaram até a fornalha morreram na entrada da fornalha. Mas aqueles homens, eles entraram na fornalha e Nabucodonosor olhava e ele via que foram lançados 3 homens na fornalha ardente, que foi aumentada 7 vezes mais do que o normal, ou seja, não era para ter chance de vida ali. Mas Nabucodonosor olhava e ele via 4 pessoas lá dentro. Era o Senhor que mandou o seu anjo para livrar os teus servos fiéis do fogo. Irmãos, se for da vontade de Deus, se você for fiel a Deus, não tem nada que o separa da presença do amor de Deus. Não tem fogo que queima, não tem água que afoga, não tem nada. Porque Deus é um Deus criador. Imagina um Deus que criou o céu, a terra, as estrelas, que criou os firmamentos, que sustenta o nosso planeta na mesma órbita, que sustenta o sol, que fez o sol. Imaginem só o poder do nosso Deus. Então, o rei mandou sair ali da fornalha, porque o fogo não pôde fazer dano àqueles jovens fiéis à palavra do Senhor, e tudo isso serviu para testemunho e exaltação do nome do nosso Senhor, o Senhor dos Exércitos. E a palavra se segue, irmãos. Em muitas ocasiões, quando a Babilônia foi tomada pelos medos, Daniel também foi perseguido por ser fiel a Deus, não se achava nada nele, ele foi invejado pelos administradores ali, que eram 120 administradores. Sobre esses 120 administradores, haviam 3 presidentes, o qual um deles era Daniel. E o rei já estava pensando em colocá-lo sobre os 3. Veja bem, porque Daniel, diz a palavra, era fiel. E eles buscaram um jeito
contra a lei do nosso Deus para poder castigar a Daniel. Mas Daniel saiu um decreto ali para que ele fosse provado, né, de que durante 30 dias não podia fazer adoração e nem petição a nenhum deus ou a nenhum homem, a não ser para o rei Dário, né? E ali Daniel, ao saber do decreto, ele vai para o seu quarto, ele abre a sua janela, que penso eu que era bem grande, que dava para o lado de Jerusalém, e como era do seu costume, ele orava 3 vezes ao dia, ele se prostrava diante do Senhor e orava ao Senhor. Amém? Que isso sirva para o nosso exemplo, o exemplo de Daniel, um exemplo de fé, de obediência, um exemplo de oração, né? Pois diz a palavra do Senhor que o espírito está pronto. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós temos que vigiar, orar sem cessar, para que nós não caiamos em tentação e, consequentemente, em desgraça. Amém? Irmãos, acontece o seguinte: Daniel logo foi levado à presença do rei Dário, que tentou, diz a palavra, o dia todo salvá-lo. O dia todo. Mas não pôde, pois o decreto dos medos e dos persas, uma vez que fosse feito, ele tinha que ser cumprido, não podia ser revogado. E Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas o rei Dário tinha fé de que o Deus de Daniel poderia livrá-lo. E diz que naquela noite o rei Dário não dormiu e jejuou. E nas primeiras horas do dia ele correu lá e perguntou: Daniel, servo do Deus Altíssimo. Daniel responde lá de dentro: vive o rei e vive o meu Senhor. Vive o Senhor e vive o rei. O Senhor mandou o seu anjo e fechou a boca dos leões. E Daniel foi imediatamente tirado da cova dos leões, e aqueles homens que tramaram contra ele foram lançados lá junto com as suas mulheres e com os seus filhos, e antes mesmo de chegar ao final da cova já haviam sido despedaçados pelos leões. Mas serva isso, irmãos, para você e eu, para que aquele que crê no Senhor não tem mal algum que possa sobrevir sobre ele, a não ser para a glória de Deus, para a nossa provação. Isso vale, irmãos, para aqueles que se dizem fiéis à palavra do Senhor, mas que não obedecem, que faz de qualquer jeito. E eu te digo, não é de qualquer jeito. Daniel foi um exemplo de um homem que sim serviu a Deus. Esse foi em vida um santo do Senhor, pois santos são aqueles que perseveram firmes no propósito de obediência e adoração a Deus, sem se desviar dos seus caminhos. E preservam-se fiéis à lei do Senhor e dão testemunho de Jesus Cristo através da fidelidade. Porque como eu sou um testemunho de Cristo, se eu ando de qualquer jeito, se eu não obedeço às suas leis? Entendem isso, irmãos? Para que você não seja enganado por vãs doutrinas, por doutrinas, ensinamentos de homens, mas que assim como Daniel, seja fiel a Jesus, pois ele é fiel e justo, para te purificar de toda injustiça, se você se arrepender e lhe obedecer. Pois diz a palavra do Senhor que os seus mandamentos não são pesados, mas são um caminho de vida para nós. Então a palavra segue sempre, Daniel dando testemunho, revelando, dando interpretações de sonhos, dando testemunho do poder de Deus. Deus sempre se revelando a Daniel, porque ele foi fiel à palavra do Senhor. E no final dos capítulos aqui, o Senhor nos dá instruções a Daniel para o tempo do fim. E nós, irmãos, estamos vivendo o tempo do fim. Então,
desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai-te até que chegue o fim. Tu repousarás e no fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Então Deus deu uma promessa para Daniel que vale para nós, que ele iria repousar, ele iria dormir, porque ele iria morrer. Mas no fim dos dias, o Senhor iria levantar ele para receber a sua herança. E essa promessa é para aqueles que confiam no Senhor, que são como um monte Sião, que não se abala, mas dura para sempre. Entende? Então, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Daniel teve uma visão também, eu falei ontem no vídeo que eu gravei. Ele viu um ancião de dias, e ele via um príncipe que se chegava ao ancião, um príncipe que tem toda a autoridade sobre o povo do Senhor, sobre todo o rei, um reino que dura para sempre. E esse rei é Jesus, irmãos, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém? Então esse Jesus, o nosso Senhor, ele virá com poder e grande glória nas nuvens do céu e todo olho verá. Amém? Então, creiam em Jesus, se arrependam. E para você que crê numa crença que foi instituída lá no Jardim do Éden, no princípio, de que existe vida após a morte, eu te digo, isto é uma mentira, invenção de Satanás para te confundir, para te destruir, porque ele já é um destruído, mas ele quer destruir a mim e a você. Então não caia nesses enganos, porque aquele que morreu, ele está dormindo no pó da terra. Diz a palavra que quando nós morremos, o corpo volta para o pó e o fôlego, o ar que respiramos, volta para Deus. Mas diz a palavra do Senhor que no dia que ele virá, aqueles que dormem irão ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para o fogo eterno, para a vergonha eterna. Então não se engane, Jesus está às portas. Esse tempo do fim aqui nós já estamos vivendo ele. E que essa palavra sirva para que você e eu possamos termos a direção a qual nós devemos seguir. Irmãos, leiam a palavra de Deus, pois é ela quem nos liberta e nos santifica. É ela que nos transforma e nos enche de ânimo para que nós possamos enfrentar essas provas e que sejamos servos fiéis do Senhor, assim como foi Daniel, assim como foi Misael, assim como foi Ananias, assim como foi Azarias. Que sejamos fiéis do Senhor, porque Ele é fiel a nós. E o propósito de Deus é um propósito de salvação, é um propósito de vida para nós, mas uma vida pura, com o plano do Senhor restaurado, o plano original na nova terra e no novo céu, o qual Ele nos deu. Ele já preparou para nós. Nada pode, irmãos, nos separar do amor de Deus, a não ser nós mesmos, porque Ele nos ama e nos quer bem. Então, que sejamos fiéis à sua palavra e sigamos o exemplo de Daniel. Aqui está meu avô ouvindo a palavra aqui junto comigo. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor proteja cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Amém.